Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós todos estamos aqui reunidos nesta casa abençoada para recebermos um pouquinho do amor de Deus, do amor do alto, do amor dos nossos mentores. Antes, porém, eu gostaria de passar um recado. A Casa de Lucas está com a campanha Dia de Doar. O objetivo da campanha é arrecadar fundos para comprar os uniformes das crianças. Tem duas pessoas ali de plantão nas palestras, ou se vocês preferirem, podem também acessar o site, que é www.casadelucas.org.br. Convido a todos, então, a fecharem os olhos. Onde quer que estejamos, aqui nesta casa, ou em qualquer outro lugar acompanhando o encontro desta tarde, vamos serenando a nossa mente, o nosso coração e soltando todas as preocupações, inseguranças, soltando os medos, as tristezas. E assim, cientes de que estamos recebendo um presente das mãos do Pai, vamos sentir uma chuva de bênçãos que recai sobre cada um de nós. São gotas cristalinas vindas diretamente das mãos do Criador que harmonizam, limpam e equilibram todos os nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Neste momento, somos todos luz e gratidão. Gratidão ao nosso mentor, querido companheiro, que escolheu caminhar conosco nesta existência. Gratidão a Joana de Ângeles, irmã Rosário, e a todas as fraternidades que dão sustentação aos trabalhos desta casa tão especial. Gratidão à Mãe Santíssima, nossa mãezinha, que nos protege e sempre nos lembra de que tudo passa. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, motivo de nós estarmos aqui conquistando novos conhecimentos para caminharmos sob a luz dele. E de mãos dadas com Jesus, somos levados à presença de Deus, o nosso Pai Criador, a quem agradecemos pelo que somos e por tudo o que temos, e principalmente pelo milagre de estarmos encarnados. E assim, unidos uma vez mais à essência divina que nos sustenta, louvaremos ao Pai com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E ainda com os nossos corações envolvidos em muito amor, vamos receber a nossa companheira Rosângela, que nos trará os ensinamentos desta tarde. Que Jesus o abençoe, que Jesus possa abençoá-la e que as suas palavras
possam ficar em nossa mente e em nosso coração. Que assim seja. Boa tarde a todos. Sempre muito bom estarmos aqui reunidos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho dos milagres. Quando nós éramos de outras religiões, ou quando eu era pequena, né, criança, pequena eu sou até hoje, né, mas criança, a gente pensava nos milagres como um ato sobrenatural, uma coisa que não tinha explicação. A gente também nem tentava entender, era um milagre, né? O Espiritismo, na verdade, veio para explicar um pouco esses milagres. Nós temos no livro da Gênesis um capítulo dedicado aos milagres, explicando através da ciência que os milagres não têm nada de sobrenatural, eles seguem as leis divinas, simplesmente com outro entendimento, com uma outra visão. Então, o Espiritismo nos esclareceu esses milagres que eram tidos como sobrenaturais. Na verdade, nós esquecemos que os milagres acontecem a todo instante, né? E eu queria contar uma historinha para a gente refletir um pouco sobre isso. Existia um reino onde o rei tinha que escolher um substituto. E aí ele não sabia quem escolher, e ele chamou todos os seus súditos, todos os homens daquele reino, e disse, olha, vai haver, para eu escolher o meu substituto, alguém vai ter que me trazer um trevo de 4 folhas que vai nascer no meio, num lugar aqui nesse reino. Quem conseguir encontrar esse trevo e me trouxer, daqui a alguns dias, vai ser o meu substituto. Os homens olharam e falaram, gente, está brincando, né? Olha o tamanho do reino, como é que nós vamos encontrar um trevo de 4 folhas que vai nascer aí? Aonde? Como? Aí, claro, como todo ser humano, existia o grupo dos otimistas que falaram, não, mas nós vamos procurar e vamos encontrar. E existiam aquela turma dos pessimistas que falava, impossível, isso é impossível. 2 deles saíram juntos, um otimista e um pessimista, saíram em busca. Aí foram, andaram lá para o meio do reino, aquela selva toda, ficaram olhando, procurando. Aí um deles, o otimista, olhou e pensou, não, nós vamos ter que pedir ajuda. Levaram uma barraquinha, acamparam lá no meio da floresta, e o otimista saiu em busca de quem pudesse responder. E encontrou lá o gnomo que vivia lá na terra. E ele disse, você sabe onde eu posso encontrar um trevo de 4 folhas? Ele falou, difícil. Aqui no meio dessa plantação toda, encontrar um trevo de 4 folhas é difícil. Mas não tem um jeito? Será que você não tem alguma ideia? Ele falou, olha, talvez se tiver uma terra remexida, fofa, que não esteja impactada, uma terra onde receba cuidados, quem sabe pode brotar ali um trevo de 4 folhas. Aí o pessimista tinha ouvido também e disse, mas tem muita terra nesse reino. O otimista disse, bom, eu vou preparar essa terra. Foi lá, fez um cercadinho num 1 metro quadrado de terra, revolveu aquela terra, arou aquela terra, jogou um pouquinho de adubo e deixou ali aquele 1 metro quadrado cercadinho de terra. E foram dormir. No dia seguinte, o pessimista acordou e disse, sem chance. O otimista disse, vamos procurar mais alguém, né? Aí ele chegou pro riacho que corria e disse, senhor riacho, existe algum lugar assim, nesse reino todo, que o senhor acha que pode brotar um trevo de 4 folhas? Ele disse, toda a minha margem, né? Eu molho toda
a lateral da onde eu passo, eu percorro todo o reino, então em qualquer lugar na minha lateral pode nascer um rei, pode nascer um trevo. O otimista disse, nossa, então eu vou fazer um desvio nesse córrego. E assim ele fez, para arar, para molhar o pedaço de terra que ele tinha arado. Então ele fez uma cavinha lá na terra, desviou um pouquinho do córrego para que a água chegasse naquele quadradinho de terra que ele tinha cercado e arado a terra. Então ele já tinha um quadradinho de terra e já tinha água chegando até ali. Foi dormir de novo. No dia seguinte ele acordou, ficou olhando para aquele pedacinho de terra. Aí ele subiu numa árvore bem alta e disse, árvore, você que é tão alta, vê tudo daqui de cima, por acaso você tem uma dica para me dizer onde é que vai nascer, onde é que tem um trevo de 4 folhas? A árvore lá de cima da sua altura olhou para baixo, olhou. Ela falou assim, olha, qualquer lugar pode ter um trevo. Esse reino é muito grande. Mas tem uma coisa, ela falou, eu faço sombra em todo lugar. E onde existe sombra, não vai brotar nada. O otimista diz, perfeito. Eu posso tirar os seus galhos mais altos para que a luz adentre até a terra? Ela disse, pode, tire os galhos mais altos, mais velhos, e deixe a luz entrar. E assim ele fez. Tirou vários galhos, de modo que a luz solar batesse naquele quadradinho que ele tinha cercado, tinha arado a terra, tinha feito a água chegar até ali. Aí foram dormir. E o pessimista diz, vai ser impossível isso. No dia seguinte eles acordaram, que mais eu posso fazer? Mas aí ele olhou para o céu estava escuro, ameaçando uma chuva, alguma coisa esquisita no ar. E todos os homens já estavam desistindo da ideia, porque já tinham rodado todo o reino e não tinham encontrado nada. De repente, aquele céu cinzento se transformou numa chuva, mas nessa chuva existiam sementes, sementes do trevo de 4 folhas. E por todo o reino caiu aquela chuva com as sementes do trevo de 4 folhas. Só que essas sementes caindo por todo canto, não encontravam nem solo fértil, nem luz solar e nem irrigação suficiente. Mas naquele quadradinho que o otimista tinha arado a terra, trazido irrigação e deixado chegar a luz solar, aquela semente caiu, germinou e floresceu. Ele colheu o trevo e foi levar para o rei. E ele diz, muito bem, o que você aprendeu com isso? O otimista diz, eu aprendi que não adianta ficar esperando. Eu tenho que preparar o recipiente, o solo, o invólucro para receber aquilo que Deus manda para nós. A nossa vida é exatamente isso. Não adianta nós acharmos que nada vai dar certo, e aí eu me acomodar e não fazer nada. Eu tenho que arregaçar as minhas mangas e pensar qual é o recipiente que eu tenho que preparar para receber a grande bênção da vida. Então, quando o homem foi lá e revolveu a terra, trouxe água, trouxe luz, ele trouxe todas as condições necessárias para que o plantio acontecesse. Ele criou condições para que o milagre da vida surgisse. Nós esperamos o milagre da vida todos os dias, mas nós não percebemos que o grande milagre da vida já começa quando nós abrimos os olhos de manhã e estamos vivos, e estamos respirando, e estávamos numa cama, e estávamos num teto, e temos um café da manhã para tomar. Quando nós chegamos na rua
e vamos pedir água para alguém, ou nós vamos em qualquer lugar e vamos pedir comida para alguém, o que a gente faz? Se eu chegar e falar assim, me dá um pouco d'água, o que eu tenho que fazer? Qual é a mínima parte que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir, mas eu tenho que, normalmente é automático, dá um pouquinho de água, e eu faço o quê? Uma conchinha, né? O pedinte da rua, ele fala, me dá uma ajuda, e estende a mão. O que eu estou fazendo? O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão criando condições para receber, né? Ou se eu pedir água, eu posso o quê? Uma outra forma, eu posso abrir a boca. Me dá uma água, né? E abrir a boca, não posso? Mas eu tenho que criar condições. Então, os milagres da vida têm que ser analisados assim. O que eu estou fazendo para me preparar para receber o milagre? Se eu estou com uma doença, qual é o recipiente que eu tenho que preparar? É o meu corpo físico. Eu tenho que preparar esse corpo físico para receber a cura. Nossa, mas como é que eu vou preparar? Se eu tenho uma doença, eu vou preparar o meu corpo físico para receber a cura? Sim. Através de uma limpeza, o quê? Fluídica. Uma limpeza de pensamentos, uma limpeza de energia. Eu tenho que ir em busca de ajuda, eu tenho que consultar um médico, eu tenho que seguir as orientações dele. Sabe aquela brincadeira que a gente sempre faz? Você vai no médico, você fala, mesma coisa de sempre, o quê? Mandou tomar um remédio, fazer atividade física, né? Aí o que você fez? Não, o remédio eu já sei, atividade física também não vou fazer. Mas você quer a cura. Nós chegamos até a casa espírita com o coração cheio de esperança. Não, aí eu vou encontrar, né, a resposta para a minha dor. Aí eu tomo um passe, que tem pessoas lá com o coração transbordando de amor. Né? Não estão incorporadas nem nada, estão ligadas à espiritualidade, se fazendo de instrumento para doar amor e energia para quem senta naquele banquinho. Qual é o recipiente que eu tenho que fazer? Abrir o coração. Deixar aquela energia limpar o fluido do meu corpo e preparar esse corpo para receber as bênçãos. Aí, quando nós sentamos aqui, eu já estou recebendo, porque a espiritualidade está aqui. Né? Eu não enxergo ninguém, mas quem enxerga sabe que esse salão está repleto de médicos, de enfermeiros, ou de simplesmente espíritos amorosos que estão aí, ó, do ladinho de cada um de nós. Sabe essas cadeiras vazias? Não estão vazias. E quando o salão está cheio, eles sentam até no colo, se precisar, para fazer a parte deles. Mas nós temos que fazer a nossa. Cuidar dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes. Então, preparando o meu fluido, me envolvendo de amorosidade, fortalecendo a minha fé. O que é fé? É acreditar numa coisa que não é palpável. Deus é palpável? Não. Né? A cura é palpável? Não. Mas nós acreditamos. Jesus disse, se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vai dizer para esse monte, passa daqui para colar, e ele vai passar. Jesus afirmou isso. Mas cadê o nosso recipiente? Cadê o nosso solo fértil? Não é sentado. Eu posso tomar 30, 50 passes. Se eu não abrir o meu coração, se eu não cuidar dos meus pensamentos, das minhas intenções, se eu não mudar as minhas atitudes lá fora, eu não vou mudar nada. Porque aqui dentro é muito fácil emanar amor. Né? É muito fácil receber o sorriso das pessoas, é muito fácil receber o passe, receber orientação lá embaixo. Mas se eu sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, eu não estou me transformando,
eu não estou fazendo o recipiente para receber aquilo que eu preciso, que eu quero, que eu vim buscar. Aí eu digo assim, eu vou procurar um centro mais forte, né? Eu vou procurar um negócio melhor. Às vezes, o grande milagre não é a cura daquela doença, mas é o entendimento e a aceitação daquela dificuldade. É o entendimento de que minha vida continua apesar daquela doença, apesar daquele marido difícil, apesar daquela dificuldade econômica. Nós vamos viver. Aí diz, mas o viver tem um prazo determinado, é verdade. Mas como eu vou cumprir esse prazo determinado? Sabe aquela brincadeira? Você pode ir para o sacolão pensando assim, ai, que droga. Ai, dia de sacolão. Né? Tem que ir lá para o sacolão. Você pode falar, meu Deus, obrigada. Né? Que eu tenho como ir, eu tenho dinheiro para ir, eu tenho aonde ir. Os nossos avós, os nossos pais, né, dependendo da geração, eles andavam quilômetros para conseguir alguma coisa, uma carne. Ou então tinham que cuidar, né, criar no fundo do quintal, ter sua hortinha para conseguir. Eu falo que hoje é muito fácil nós sermos obesos. Muito fácil. Por quê? Porque é só você imaginar uma coisa, você vai não sei aonde, nos Carrefour, nos Pão de Açúcar, nos Dia da Vida, e acha o que você quer. Não é? Aquela história de desejo, por que tinha aquela história de mulher grávida que deseja? Porque, né, as coisas eram assim difíceis. Eu queria melancia, não, mas não é época de melancia, não vai encontrar melancia. Hoje você encontra todas as frutas o ano inteiro. Percebe? Então, é o grande milagre que acontece e que nós não damos conta do quanto nós temos. E o que fazemos com tudo isso? A gratidão, o sentimento de gratidão, está meio na moda, mas é porque cientificamente já foi provado que o sentimento de agradecimento a tudo que eu tenho faz meu cérebro funcionar de uma maneira que aumenta a minha imunidade. Olha, a imunidade, quer dizer, a resistência do meu corpo. Faz com que eu esqueça aquilo que eu não tenho. Porque quando você tem muito, aquilo que você não tem passa a ser desprezível. Às vezes eu brinco lá em casa que, nossa, aconteceu isso, só isso. Nossa, isso é fácil resolver. Né? Porque queimou a lâmpada, só isso. Gente, tranquilo. Né? Nossa, eu saí do médico, ele me deu um monte de remédios. Que bom. Que eu falo que o problema é quando a gente for no médico e ele fala assim, não vou nem te dar remédio porque não adianta mais. Aí o bicho vai pegar. Então percebe quando tudo pode ser olhado com uma outra visão, com uma outra ótica. Olha, nós estamos aqui em plena quinta-feira, depois de um feriado, estamos fazendo o quê? Reunidos em nome do Mestre. Todos poderiam estar aqui hoje? Não. Com certeza não. Alguns não querem. Mas a grande maioria não pode estar num horário desse aqui. Então, isso é um privilégio. Né? Alguém ficou lá em casa, ficou com meus filhos. Olha, alguém ficou para que eu venha aqui. Eu vim de algum jeito. Eu não andei meses para chegar aqui. Como na época de Jesus, que andavam meses, semanas, para chegar até no Mestre. A gente precisa andar semanas para chegar até o Mestre? Não. Aí muitos devem estar pensando assim, mas aqui não tem o Mestre. Não tem materializado, mas ele está entre nós. Então, o que eu queria que nós percebêssemos hoje é quantos milagres acontecem na nossa vida. A nossa vida é um milagre, estarmos aqui é um milagre. Depois dos 50 não ter dor é outro milagre, né?
sabe aquela historinha do Face? O médico mandou pôr gelo onde dói. Entra na geladeira, né? Porque depois de 50 dói tudo. Entra na geladeira. Ah, mas eu tenho uma dorzinha. Mas você consegue viver, caminhar, fazer as suas coisas, se alimentar com aquela dorzinha? Gente, então ignora. O mal se fortalece quando nós damos valor a ele. Valorize o bem. Trabalhe os seus fluidos. Tente tirar da nossa vida, a sua vida, os pensamentos negativos, o pessimismo. Nossa, mas a situação econômica do país está muito ruim, né? Quando esteve 100% bom? Ah, está ruim? São fases, são ciclos. Na época de Moisés, também era difícil, né? Existiam saqueadores. Outro dia eu estava vendo uma série no Netflix dos discípulos. Gente, a gente tem vergonha. Você tem vontade de pedir desculpas para Deus, porque eles, né, eram caçados, queriam matá-los, eles tinham que sair correndo, abandonavam tudo. Não dormiam sossegado. A gente vai dormir, não dorme, né? Fica lá rodando na cama porque está preocupado, que esse ano não vai dar para trocar presente. Gente, são esses os nossos problemas? Larga a mão, né? E o que é a cura? O que é o milagre? É ir atrás daquilo que você quer. Não, mas eu preciso de determinada coisa, eu preciso melhorar esse meu sofrimento. Foca, vai em busca daquilo. O que é que você tem que fazer? Dá para você fazer alguma coisa? O exemplo do médico que eu dei. Dá mais uma chance. Ah, esse não deu certo? Vá buscar um outro. Porque a cura se vem através do que nós temos. Através da medicina, das medicações. Eu sempre digo assim, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho que tomar, esse remédio eu tenho que tomar pro resto da vida. Eu falo, gente, remédio é um presente de Deus. Ele nos tira a dor. Às vezes o paciente vai lá no consultório e fala assim, eu não quero anestesia. Eu falo, cara, a anestesia é uma bênção. Você faz tudo sem dor. Você já imaginou você fazer uma cirurgia sem anestesia? Né? Então, para você for fazer uma cirurgia, ou você for tratar do dente, fala assim, eu quero sem anestesia. Você quer? Não quer. Por quê? Porque a anestesia é uma evolução. Assim como as medicações são evoluções. São presentes de Deus. Então, eu tenho que tomar esse remedinho para o resto da vida? Que bom que existe um remedinho para eu tomar para o resto da vida. Né? Porque senão, talvez a gente não estivesse mais aqui. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela teve câncer, e ela tem aquela história de tomar 5 anos a medicação, né? E ela me disse, toda vez que eu vou tomar essa droga, eu me fico angustiada, né? Tem um monte de efeitos colaterais. Eu falei, claro que tem efeitos colaterais. Você olha para o remédio com raiva, com ódio, inverte o raciocínio. Comece a olhar para aquele remédio e agradecer. Porque se não existisse aquele remédio, você talvez não estivesse aqui. Daí uma semana ela me ligou, ela disse assim, Rosângela, você acredita que eu não estou tendo mais enjoos, não estou tendo mais náuseas e continuo tomando o remédio? Mas todos os dias antes de tomar o remédio, eu agradeço. Gente, nós sabemos o caminho. A gente não segue por acomodação. Porque nós não queremos sair da zona de acomodação. Arregace as mangas, faça a sua parte, cuide daquilo que ocupa a sua mente, cuide daquilo que está no seu coração e que você, né, joga para os outros, joga para o universo. Comece a falar coisas melhores, coisas boas, coisas mais otimistas. Comece a contaminar as pessoas com a sua alegria, a sua amorosidade, a sua fé, a sua crença. Porque temos um Deus que olha por todos nós.
que mandou seu Filho para nos ensinar o caminho. E Ele nos deixou o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só a gente seguir. E aí Ele disse mais, aquele que quiser atingir o reino dos céus, pega a sua cruz e me siga. Ele não diz para a gente largar a cruz do meio, para presentear alguém com a nossa cruz, né? Para colocar a cruz lá no canto e ir embora. Não, ele diz, pegue a sua cruz e me siga. Faça o seu recipiente para receber o grande milagre da vida. E vai ter um momento que você nem vai precisar mais desse recipiente, porque você vai perceber que o grande milagre da vida acontece a todo instante. Não peça a Deus para que você não tenha problemas. Peça a Deus para que Ele te dê força para você sucumbir àquele problema. Porque talvez você vá até o final da reencarnação com aquele problema, com aquela doença, com aquela dor. Mas aquilo nem vai te importar mais. Aquilo passou a ser tão insignificante que você vai caminhar feliz. Feliz porque tem um Deus que te ama incondicionalmente. Então, é esse o exercício, né? É perceber o milagre de todos os dias. Quando acordar de manhã e quando for dormir, perceba todos os milagres que te envolvem a cada instante. E nós, lá no fundo, seremos mais felizes. E aí vamos contaminar as pessoas com a nossa alegria de viver. Que Jesus esteja com todos vocês. Gente, tudo isso que a Rosângela falou é treino. Não é que nós acordamos todos os dias, eu sou otimista. Não, é treino. A partir do momento que nós decidimos a olhar o lado positivo de alguma situação e evitar comentar o lado negativo, a gente já está treinando a nossa mente a focar no lado do aprendizado, no lado luz da situação. É treino e todos nós somos capazes, tá? Obrigada, Rosângela. Foi muito, muito importante a sua palestra de hoje. Convido a todos, neste momento, para fecharem os olhos e abrirem o coração. Vamos abrir o coração em profunda alegria, porque neste momento, uma luz dourada, intensa, brilhante, se forma neste salão. É Jesus que está abraçando a cada um de nós. O amor do Mestre cura. O amor do Mestre aquece. O amor do Mestre ensina e nos salva. Nos salva das ilusões de uma vida perfeita, mas nos ilumina de que somos seres imortais e que todos nós estamos numa grande escola chamada vida. Um verdadeiro milagre oferecido pelo Pai. E assim, nós agradecemos Jesus por nos amar incondicionalmente e principalmente por nos carregar nos braços de sua misericórdia. Na condição de seres eternos, possuidores da centelha divina, neste momento, vamos oferecer a todas as hierarquias divinas que estão aqui a nossa contribuição na forma de amor. Vamos oferecer alegria, vamos oferecer paz, contentamento, leveza.
vamos oferecer as nossas energias de solidariedade para que a espiritualidade possa juntar essas energias salutares e distribuí-la por todo o planeta, a todos os nossos irmãos necessitados. E assim, nós só temos que agradecer por mais este encontro, pois sabemos que somos filhos de Deus e que o propósito da nossa experiência temporariamente humana é amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho da felicidade, esse é o verdadeiro milagre, pronto para renascer em nossos corações. Que Jesus os abençoe e os proteja. Que assim seja.